Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro, e no vídeo de hoje a gente vai analisar o sorteio e o chaveamento da Copa do Brasil. Como todo mundo já sabe, vamos enfrentar o Atlético Mineiro e eu vou fazer um detalhamento aqui para a gente definir se o Cruzeiro é favorito, se o Cruzeiro se deu bem, se o Cruzeiro se deu mal. Então, vamos começar do começo, né, que é analisando os adversários que a gente tinha disponível, mas antes, galera, já deixa o seu like no vídeo, porque aqui tem conteúdo de Cruzeiro todos os dias. Se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Bom, galera, deixa eu diminuir a tela um pouquinho aqui. Aliás, aumentar a tela, né? A gente tinha aqui, de todos os classificados, a gente tinha 7 adversários possíveis aqui para a gente enfrentar. O Atlético era o melhor adversário? Não, mas também não era o pior. E eu vou explicar no meu entendimento, tá? Depois vocês ficam livres aí para concordar e discordar nos comentários. Na minha avaliação, o melhor adversário para o Cruzeiro era o Atlético Paranaense, pela fase que eles estão vivendo. É o time que está brigando para não cair na Série B, e eu acho que o Cruzeiro tinha um jogo mais tranquilo. A partir daí, o outro adversário mais acessível seria o Vasco da Gama, por causa por ser um time fraco e porque o Diniz é um cara que não abre mão do seu sistema de jogo, então isso seria muito bom para o Cruzeiro, pelo jeito que o Cruzeiro joga, tá? Então, eu acho que esses seriam os dois principais. A partir daí já começava a ficar um pouco mais difícil. Eu vou começar pelo Bahia. Por quê? Porque o Bahia tem um estilo que deixaria o Cruzeiro jogar também. É um estilo um pouco parecido com o do Vasco, só que com mais qualidade, né? Então eu acho que ele estaria na frente do Vasco no que diz respeito à dificuldade. Depois do Vasco é o Corinthians. Eu acho que o Corinthians, apesar de ter uma retranca ali, precisa muito de ganhar esse título aí por questões financeiras. Aliás, tem a questão do título em si, né? Ia depender muito de como que seria feito ali o jogo em casa, o jogo fora, enfim. Depois disso, eu acho que o Atlético era o melhor adversário, foi o que caiu. Para mim, o segundo pior adversário seria o Fluminense. Eu acho o Fluminense do Renato um time muito copeiro, tá? Mostrou isso no Mundial de Clubes. O Renato tem esse perfil de se dar bem em Copas também. Mostrou isso no Grêmio. O time do Fluminense é experiente, não se deixe enganar por esse time, tá? E por último, o Botafogo. Mas o Cruzeiro é freguês, o Botafogo é freguês do Cruzeiro. É um argumento que eu vou usar em relação ao Atlético também. Por quê? Quanto mais você ganha, isso é uma lógica matemática, tá? Quanto mais você, por exemplo, se você jogar uma moeda e ela cair par, e ela cair par, e ela cair par, a chance dela, ela tá mais perto de cair ímpar do que cair par de novo. Isso é uma coisa estatística, tá? É uma coisa que eu tenho essa... Eu levo isso muito a sério. Então, o Botafogo, a gente vem ganhando do Botafogo. Então, a gente está mais perto de perder um jogo para o Botafogo do que continuar ganhando, tá? Principalmente pelos resultados contundentes que foram aí nos últimos anos. E com o Atlético, a lógica é invertida. A gente tem tido vários jogos, várias experiências ruins com o Atlético, que está chegando na hora da gente ter a nossa vez. Entendeu? Acho que quanto mais o Cruzeiro derrapou ali contra o Atlético, mais perto da gente ter uma vitória grande contra eles aí, tá chegando o momento, tá? Então essa é a lógica que eu sigo. Então eu acho que o Botafogo seria o pior adversário, o Fluminense depois o Atlético. E aí os outros eu já expliquei. Bom, veio o Atlético, né? E aí a gente pegou esse chaveamento aqui. Cara, seguindo a lógica do que eu falei, todos os adversários que eu não queria pegar foram pro outro lado, né? E quando eu falo não queria pegar, gente, eu não tô falando que o Cruzeiro não teria chance, tá? Eu tô fazendo aqui uma análise sincera, avaliando adversário, avaliando cenário, avaliando contexto. Não tô falando que o Cruzeiro precisa ter medo de algum adversário, não é isso que eu estou falando. Só tô falando questão de preferência, analisando contexto. Aí, vai me dizer que alguém que queria pegar o Palmeiras e o Flamengo. Eu não queria. Eu não queria. Mas se você acha que... Se você tem essa pretensão aí, se você acha que seria positivo, aí cada um com seus problemas. Enfim, se o sorteio foi duro com o Cruzeiro trazendo o clássico, porque o clássico ele traz um elemento para o jogo que a gente não pode deixar de considerar, que é o fator mental. O clássico, se o Cruzeiro tivesse em má fase, se o Atlético tivesse em má fase,
tudo estaria igualado, porque, como diz o Mauro Betti, o clássico iguala os desiguais. Então, é o pior jogo que tem para você ter numa Copa, porque não dá para você, por exemplo, para mim, o Cruzeiro é favorito, é melhor time, tem o melhor treinador e tem melhores jogadores, até a bola rolar. Porque depois disso, o Atlético vai querer ganhar o jogo tanto quanto a gente. Tá? Pelo menos na teoria, né? Então eu acho que. Mas isso não seria aplicado aos outros times? Cara, nem tanto, porque o fator clássico tem a questão do o envolvimento das torcidas. Enfim, quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Mas, em contrapartida, o Cruzeiro ficou com um lado mais acessível da chave. A gente pode falar isso, porque quem vem aqui de Corinthians e Atlético Paranaense é um adversário bem mais fraco do que provavelmente vai ser Botafogo, Fluminense ou Bahia. Eu não tenho dúvida disso. É óbvio que enfrentar o Corinthians, talvez um jogo de volta na Arena Corinthians, vai ser duro, mas é um adversário menos qualificado, tá? E aqui eu vejo até o mundo onde o Atlético Paranaense passe, porque é um time que recentemente se acostumou a jogar Copas, né? Inclusive está chegando aí nas quartas de final, é um dos indícios, né? É um time que está acostumado se acostumou a viver grandes noites de Copa, né? Enfim, como eu disse, o chaveamento aqui deu uma moral para o Cruzeiro. Outro ponto que agora a gente vai analisar aqui para a gente uma visão geral do calendário. E aqui, galera, eu coloquei aqui, ó, Grêmio, São Paulo de preto e o Godoy Cruz, que são os jogos do Atlético. Para ficar bem visual aqui, esse calendário da Samuca TV eu peguei emprestado aqui para a gente analisar. Por quê? O Atlético, antes do primeiro jogo, esse aqui, né, o jogo de ida na Arena MRV, eles têm o jogo de volta na Argentina contra o Godoy Cruz. Depois tem um jogo fora em São Paulo, pegando o São Paulo no domingo, tá? E antes disso, eles têm o Grêmio. Por que eu trouxe isso aqui? Eu acho que, por exemplo, eles vão jogar essa semana agora e vai dar para ter uma noção melhor do que eles vão trazer para esse jogo de volta contra o Godoy Cruz. Porém, a volta deles depois da Copa do Mundo de Clubes não foi tão boa de resultado, né? Acho que eles ganharam um jogo só. E nisso, a campanha deles no Brasileirão tá ali, eu acho que 10º lugar, não tá tão longe assim do rebaixamento. Então, por exemplo, se o Atlético vem de uma derrota, de um resultado negativo nesse próximo domingo contra o Grêmio, e depois um resultado negativo contra o São Paulo, em algum momento eles vão ter que poupar jogador aqui. Em algum momento. Ou vai ser contra. O clássico não vai ser, esquece. Ou vai ser na volta contra o Godoy Cruz, e aí eles vão, tipo assim, foda-se a Sul-Americana, ou vai ser contra o São Paulo. O fato é que eles vão ter que viajar com o elenco para Argentina e para São Paulo e depois voltar para Belo Horizonte para fazer o primeiro jogo. Então, eu acho que aí aqui a gente vê setembro, já é um calendário que aí vai ter a data FIFA, né? A partir do dia 11, e aí depois volta setembro ali, aliás, dia 20 alguma coisa, 31, sei lá, começa a data FIFA e aí pro jogo de volta vai estar todo mundo 100%. Tá? Qual que é o pulo do gato aqui? O Cruzeiro vai ter um calendário para ida bem mais tranquilo. O Cruzeiro pega o Mirassol na segunda, que é a próxima segunda agora, e depois pega o Inter no sábado. Ou seja, além do Cruzeiro ter a semana livre entre um jogo e outro, que eles não vão ter, porque eles vão ter entre o Grêmio, o São Paulo, o Godoy Cruz, o Cruzeiro vai jogar um dia antes, no sábado. E o Atlético joga um dia depois. Então eles vão chegar para o primeiro jogo sobrecarregado. Outro fator, o Lianco. O Lianco tá pendurado, é um jogador chave para eles lá. Ele não só de qualidade, mas também por uma questão de que eles não têm um reserva à altura. Então o Cruzeiro tem que fazer acontecer no primeiro jogo. O primeiro jogo ali é o jogo chave, principalmente se o Cruzeiro conseguir a vantagem e de repente suspender o Lianco ali, porque vai fazer com que o jogo de volta seja um pouco mais tranquilo. Em relação a estilo de jogo, o primeiro clássico que a gente teve no Mineirão do Brasileiro, o Atlético, se pudesse, ele não saía do vestiário, de tão retrancado que fosse. Então, esse primeiro jogo, eu acho que não vai ser desse jeito. Eles não vão jogar em casa retrancado. E isso vai favorecer o jeito que o Cruzeiro gosta de jogar. Se o Cruzeiro conseguir fazer um resultado positivo no primeiro jogo, ele vem para o jogo de volta também com o Atlético precisando buscar o resultado e fazendo o estilo de jogo que o Cruzeiro gosta. Eles vão precisar vir para cima e o Cruzeiro vai sair na transição. Então, analisando o contexto de calendário, eu acho que o Cruzeiro tem
uma pequena vantagem ali no primeiro jogo, que pode ser crucial para definir esse confronto aí, tá? Eu acho que o Cruzeiro é favorito, sim. Eu acho que o Cruzeiro é favorito até a bola rolar, igual eu falei. Eu acho que o Cruzeiro tem total condições de avançar aí. Vai ser um jogo duro, é um clássico, mas está na hora do Cruzeiro dar essa resposta, dar esse presente pro torcedor. Eu estava vendo a live do Caramujo aqui antes. Uma coisa que ele falou: tem jogadores que estão devendo grandes atuações em um clássico, Matheus Pereira, Caio Jorge, Gabigol, é o cara que pode entrar e fazer diferença. Então a gente espera que o Cruzeiro tenha aprendido as lições do Campeonato Mineiro, do primeiro jogo ali do Brasileiro, e entre com uma mentalidade totalmente diferente para eliminar o Atlético e abrir caminho ali para o heptacampeonato. Beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.